Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. Que Deus nos outorgou. Bendizemos e agradecemos o nosso bom Deus por mais essa graça, por mais este dia, por mais essa oportunidade. Esse dia 28 de fevereiro de 2024. Já estamos aqui quase a amanhecer do dia. Uma noite quase toda de chuva, graças a Deus. Dando continuidade, sendo breve nessa palavra, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20 ao versículo 25, fala sobre o que causou a morte de Herodes. Herodes, muito conhecido para quem lê a palavra de Deus. E o apóstolo Lucas traz aqui alguns detalhes importantes. Diz assim a palavra: Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Todavia eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por Herodes. Havendo conquistado o apoio de Basto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois despediu das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Houve uma negociação. O rei ficava com as terras, o povo recebia em troca alimento e sustento para suas famílias. Assim, no dia seguinte, marcado essa reunião, Herodes, vestido de trajes majestosos, assentou-se ao seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar. Veja o detalhe, o segundo detalhe. O primeiro detalhe é a ira. O segundo detalhe é a reação do povo no discurso de Herodes. Então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus, com letra minúscula. Eis que é um Deus, preste atenção, com letra minúscula, e não um simples mortal que fala. Mas, vírgula, considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda a parte, multiplicando-se. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome de Marcos. Glória a Deus, louvado seja Deus. São pequenos detalhes que o apóstolo Lucas traz na narrativa para servir para a igreja. O quanto é importante nós observarmos o que está escrito, o que ocorreu, o que aconteceu, tanto na vida da igreja primitiva, dos apóstolos, por meio deles, para que o exemplo do bem seja seguido e o exemplo do mal sirva de exemplo para que não se cometa, não siga o caminho daqueles que só se deram mal pela maldade que eles acolheram em seus corações. Primeira questão aqui, divergência. Havia uma divergência entre Herodes e os povos que moravam nas terras de Tiro e Sidom. Eu nunca ouvi falar que alguma divergência trouxesse algum bem para alguém. Então evite, a palavra de Deus já
nos orienta a esse respeito. Dependendo de vós, tenha paz com todos. Não se importe com as outras pessoas que querem guerra contra ti. Se importe em você querer paz, fazer sua parte. Depende de você, então tenha paz. É como a palavra diz: se dois não concordarem, não andarão juntos. Então, se um tiver a sabedoria de se calar, o outro acabará se calando também. Só há guerra se houver uma reação que venha promover a guerra. Então, toda discussão, todo desentendimento, sempre há um inimigo à espreita. Se nós observarmos a palavra, um exemplo muito claro está lá na vida de Sansão e Dalila. Dalila, ela incomodava Sansão insistentemente, diz a palavra, de tal maneira que ele chegou a chorar. Ele achou que até morreria, porque ela sempre estava dizendo a ele: se você me ama, então por que tu não me revela o segredo dessa tua grande força? Mas ele não podia revelar, porque foi uma ordenança de Deus. Havia 3 coisas que Sansão não podia fazer. Ele era um narizeu. Mas a palavra diz que ela começou a insistir e ele ficou angustiado até a morte. Ele sentiu tanta angústia que ele preferia até morrer. Mas por trás dessa insistência de Dalila, tinha um inimigo à espreita. Queria descobrir o segredo de Sansão para poder então matá-lo. Todas as discussões, todos os desentendimentos, pequenos ou grandes, que ocorrem entre 2 pessoas ou mais, sempre gera uma tragédia. Sempre vai gerar consequências ruins no futuro. Se não for, muitas vezes acontece de repente, porque muitas vezes acontece até de repente. Pessoas acabam muitas vezes cometendo assassinato por causa de uma discussão. E às vezes você diz assim, mas uma coisa tão boba, mas é porque por trás de cada uma dessas discussões, desentendimentos, há um inimigo à espreita, querendo uma oportunidade para destruir. Satanás, ele é astuto. Ele está sempre ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele solta os demônios dele ao meio-dia, como diz a palavra, em busca das presas. Esses demônios, eles andam se rastejando silenciosamente, passando desapercebido por aqueles que não estão alertas espiritualmente, não estão vivendo uma vida espiritual adequada à vida que ele tem com Deus, do que ele é para Deus. Você é a igreja do Senhor, você é a noiva de Cristo, você é o corpo do Senhor. Então é preciso ter uma convivência espiritual para que se tenha discernimento, como Paulo afirmou: examina tudo e retém o bem. Você examina, mas não tem o discernimento de saber o que é o bem ou o que não é o bem. Então Herodes, ele tinha essa divergência com esses povos de Tiro e Sidom, dessas 2 cidades. E diz aqui a palavra, vem o resultado dessa divergência, dessa contenda, desse desentendimento. A ira entrou no coração de Herodes. Herodes já tinha um coração mau. Já era
um homem cheio de malignidade. Aí, com essa divergência, devido a essas terras que o rei queria, a ira entrou no coração dele, como entrou no coração de Caim. Outro resultado da pessoa deixar a ira entrar no seu coração. O que é que a palavra de Deus nos orienta? Irai-vos, mas não pequei. Ou seja, se não puder evitar a ira, mas não coloque ela em prática. Quando a ira é colocada em prática, ela gera o pecado. E o pecado gera a morte. Aconteceu com Caim. Sansão foi destruído por causa disso. Não teve a percepção que por trás daquele desentendimento que se estava sendo criado por Dalila, e tinha um inimigo por trás, querendo destruir ele. Até que ela conseguiu, de tanta insistência. Por quê? Porque ele não olhou para o lado de Deus. Ele não pendeu para o lado de Deus. Ele pendeu para o lado das emoções, dos sentimentos. Quando você pende só para o lado das emoções e dos sentimentos, você se torna uma presa fácil para o inimigo laçar você. É preciso ter sabedoria. Ah, mas eu não tenho. Então peça a Deus. Que Deus concede a sabedoria a você e não vai te lançar em rosto. Ele concede gratuitamente, bondosamente, a sabedoria dele a quem pede. Peça a sabedoria a Deus. Deus dá-me sabedoria em cada circunstância, em cada situação que eu venha vivenciar. Peça no nome de Jesus. Caim deixou a ira entrar no coração contra o irmão, sem motivo, simplesmente por causa da inveja. Só porque o pai havia dado a irmã mais bonita para ser esposa do irmão de Abel. Aí Caim fica com inveja, se revolta, a ira entra no coração dele, ele alimenta essa ira e mata o irmão. Porque ele queria a mesma mulher que o pai deu ao irmão dele. Não se contentou com aquilo que o pai havia dado a ele, deixado para ele, a outra irmã. Nós temos que entender a palavra. A palavra está aqui para despertarmos, para nos alertarmos, para nós vermos os exemplos, os acontecimentos diários que ocorrem no dia a dia da nossa vida. Porque nós só amadurecemos ao passarmos pelas provas, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas divergências. Mas em meio a essas lutas, divergências, o que tem que prevalecer em nós, além da graça de Deus sobre a nossa vida, é a sabedoria e o discernimento espiritual de cada situação, porque sempre haverá um inimigo à espreita em qualquer circunstância adversa que ocorrer na tua vida. Aí você já tem que pensar, você já tem que refletir. Que tipo de inimigo é esse que está por trás dessa divergência, dessa contenda, desse desentendimento? O que ele está querendo? Quais as intenções dele? Então você tem uma arma poderosa em Deus. É a oração, no nome de Jesus. Aí Herodes fica irado. O primeiro resultado de uma divergência. A ira entrou no coração de Herodes. E a ira, ela sendo alimentada, ela leva a pessoa à morte. Não tem como evitar. Que vai fazer a pessoa se achar superior a tudo e a todos. Vai fazer a pessoa se achar superior até a Deus. Como Herodes se achou superior até a Deus. Como tem muitos aí se achando superior a Deus. Não passa de como diz a palavra, de um trapo de imundícia. É isso que o ser humano é.
Que qualidades há na tua vida? Me diga, que faça com que Deus, Ele olhe para ti. Não há nada de especial na vida de ninguém. Nós somos agraciados, salvos pela graça. Fomos agraciados pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que por meio dessa morte de Jesus, nós tivéssemos a oportunidade de alcançarmos a redenção em Cristo Jesus perante o Pai. Então Herodes fica irado. Mas aí, o povo de Tiro e Sidom conhecia o braço direito de Herodes, um homem de confiança, chamado Bastos. Foram conversar com ele. Pediu uma reunião, uma reconciliação, para que houvesse paz entre eles. Bastos vai lá e conversa com Herodes. Herodes concorda com essa reunião. No dia seguinte, se faz uma reunião e Herodes vai fazer uma proclamação perante o povo. Vai fazer um discurso. Se veste com as melhores roupas majestosas, luxuosas. Sentou no seu trono e ali ele começou a fazer o seu discurso perante todo o povo. E o povo cego espiritualmente, porque um povo guiado por um cego, ambos sofrem as mesmas consequências. É isso que nós temos visto. E é o que a palavra de Deus afirma. É o que o próprio Jesus afirmou. Um cego sendo guiado por outro, ambos caem no mesmo buraco. E o povo aqui, cego espiritualmente, ao ouvir o discurso de Herodes, proclamou ele como se ele fosse um Deus. Só que a palavra está dizendo aqui, com letra minúscula, porque Deus, com letra maiúscula, só tem um. É o que criou os céus e a terra, o universo e tudo que neles há. Só há um Deus. Só há um Deus. Não adianta você querer ter a imaginação de achar que existem outros. É só engano seu. Só há um Deus. E por ele, diante do discurso dele, se achando que era maior do que todos, não deu glória a Deus. Não reconheceu a grandeza de Deus. Não reconheceu de que ele estava ali porque Deus permitia. Na mesma hora, no mesmo instante, Deus envia um anjo para tocar nele, pronto. O anjo toca nele e ele morre. Então cadê a glória dele? Cadê a grandeza dele? Que levou ele à ira? O que é as divergências dele com o povo de Tiro e Sidom e a perseguição dele para com o povo de Deus, para com a igreja? Levou ele o quê? Tudo isso levou ele à morte. De uma hora para outra. Não adianta você pedir. Teve um cidadão aí, muito conhecido, não vou mencionar o nome, mas saiu aí na internet para todo mundo ver, fazendo um discurso de que orava a Deus para que Deus não levasse ele, não matasse ele, porque ele era um homem muito bom, era amigo de fulano, de ciclano, e mais isso e mais aquilo, que Deus levasse outro no lugar dele. Isso é uma hipocrisia. É um deboche. Uma pessoa dessa está debochando de Deus. Triste de uma pessoa que usa essas palavras. As consequências vai chegar mais rápido do que ela própria está temendo já. Ela já está sentindo, ela já, como o Satanás já está agonizando, essa pessoa já está também sentindo a mesma coisa. Já está agonizando. Porque quando alguém chega a falar umas palavras tolas, porque essas são palavras de um homem tolo, de um homem insensato. Que qualidade, que bem. Nós não somos salvos pelas obras, mesmo que fosse bom, e não é.
Não existe ninguém bom. Bom só Deus. Jesus afirmou isso. Nós somos maus por natureza. Se não fosse a graça de Deus que nos alcançasse e mudasse as nossas vidas, todos estaríamos perdidos. Como diz a palavra, o apóstolo Paulo afirma isso, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna só está em Cristo Jesus. Após a morte de Herodes, quando houve aquele acontecimento, o que aconteceu? A igreja, entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar por toda a parte, multiplicando-se. A palavra de Deus continua a crescer, a se multiplicar por toda a parte. É isso que nós temos que levar a palavra de Deus. Isso é a importância de você compartilhar as mensagens, as orações de homens e mulheres de Deus, que levam verdadeiramente a palavra de Deus, que não leva heresias. Agora, muitos preferem o que? O engano, a mentira. E o engano, a mentira só vai levar você à decepção, a frustrações e a perder a tua alma. Então, aqui a palavra se multiplicava. Ela continuava se espalhando por toda parte e multiplicando-se. E então, havendo concluído sua missão, Barnabé e Paulo haviam concluído a missão deles, saíram de Jerusalém, levando consigo João, que também era conhecido como Marcos. Os propósitos de Deus, os planos de Deus, são firmes, inabaláveis, imutáveis. Ninguém consegue frustrar o que Deus determina que aconteça. Não adianta você se encher de orgulho, de altivez de espírito, de soberba, se achando o tal, o melhor, por isso, por aquilo, porque você tem ou uma posição social melhor do que o outro, ou condições financeiras melhor do que o outro, e você se acha o tal, e não reconhece a graça de Deus na tua vida, que lhe concedeu, a vida que você tem. Então Deus, a qualquer momento, ele, tira a tua vida, acabou. E aí? Que vai ser de você? Que vai ser da tua alma? Que adianta o homem, diz a palavra, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você não zelar pela tua alma, quem que vai zelar? É um dever, uma obrigação sua, porque a necessidade é sua. Não adianta você se irar. Você pode até irar, mas não coloque em prática o que o inimigo quer que você coloque em prática. Porque o resultado da ira sempre é uma tragédia. Na história da palavra sempre foi uma tragédia. Veja o que aconteceu com Jezabel. A ira dela contra Elias, contra os profetas de Deus. Ela saiu matando os profetas de Deus, queria matar Elias. Irado, coração cheio de ira e colocando em prática a ira, Deus fez com que a carne dela fosse comida pelos cães. Não sobrou nada. Não teve nem corpo para ser enterrado. Querendo Deus operar, quem pode impedir? Quem está no controle de tudo é Deus. Deus está no controle de tudo. Se as coisas estão acontecendo, é uma permissão de Deus. Porque no final de tudo, quem vai ser glorificado é Deus. A palavra tem que se cumprir. O inimigo vai ser derrotado, vai ser humilhado, vai ser lançado no inferno. Pronto. A igreja vai reinar com Cristo. Vai para a glória festejar. E depois retornar para um reinado milenar de Cristo sobre essa terra. Sem inimigos, sem ímpios aqui, sem defamadores, sem caluniadores, todos serão dissipados, todos serão mortos e todos lançados no inferno.
Todos os inimigos. Está na palavra. Todos os inimigos de Deus. Todos que são contra Deus. Todos que são contra Israel. Contra Jerusalém, contra o povo judeu, contra o povo evangélico, cristão. Essas pessoas todas serão lançadas no inferno. Goste que não goste. O seu tempo de mudar é agora. A tua hora de mudar é agora, porque Satanás está anunciando aí. Não é só o povo de Deus que está anunciando a palavra de Deus, não. O próprio Satanás está confirmando o desespero dele. Porque ele está em agonia. Porque está chegando a hora dele de ser lançado no inferno. Basta acontecer o arrebatamento. No momento que aconteceu o arrebatamento, o relógio começa a contar os dias e as horas. E quem conhece a palavra de Deus sabe esse tempo que está na palavra. Então, você diz assim, mas por que Deus não destruiu ainda esse mundo que só cheira a pecado? A imundície desse mundo tem subido às narinas de Deus. Por que Deus não tem destruído? Sabe por quê? Porque Deus é tardio em irar-se. Se Deus não fosse tardio em irar-se, ele já tinha destruído. Deus no passado pensou. Deus no passado também falou. Vou destruir esse mundo. Vou destruir tudo. Porque não havia um justo sequer na face da terra. Um sequer não havia. Mas Deus, o quê? Como ele é longânimo, e ele é tardio em irar-se, ele foi dando tempo ao tempo. Até que quando ele olha e encontra quem não é, encontra um justo. É só o que Deus estava querendo, encontrar um justo para não destruir. A terra não será destruída. Homem nenhum conseguirá destruir essa terra. Por mais cheio de malignidade que tenha no coração dele, não existe governo nessa terra. Não existe governante nessa terra. De qualquer nação que seja, que tenha poder para destruir essa terra. Porque essa terra jamais será destruída. Jamais será destruída. O que Deus faz está feito. Entenda o plano original de Deus. Deus criou a terra para o homem viver na terra. Para Deus ter comunhão com o homem na terra. E é isso que vai acontecer. Pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará. Deus cumprirá a palavra dele até acima da terra e dos céus. Então nós temos que confiar na palavra. Nós não podemos seguir o exemplo aqui de Herodes. Nós não podemos seguir o exemplo desse povo que estava ouvindo o discurso e aplaudindo, elogiando, exaltando o homem. Quem é o homem para ser exaltado? Não existe. Ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um pastor. Ele chegou numa cidade para pregar a palavra de Deus, numa determinada igreja. E naquela época ele disse que era a cantora mais conhecida do meio do gospel. Mais famosa. O esposo dela foi lá no hotel atrás dele para orar por ela porque ela estava endemoniada. Agora imagine, como é que isso pode acontecer? E no fim das coisas, a mulher ainda teve que aceitar Jesus. Mas não era evangélica? Não cantava? Quantas pessoas não vão ficar do lado de fora porque pregam, mesmo pregando a palavra de Deus, mesmo orando, mesmo estando na igreja, mesmo não perdendo culto nenhum, mas porque não obedece a palavra? Não quer salvação. Está lá na igreja, mas quer as coisas do mundo. Leva mais em consideração as coisas do mundo. Coloca as pessoas acima de Deus para elas. Fica fazendo pacto com o demônio, com pessoas endemoniadas. É mesmo que você fazer pacto com o demônio. Fazendo aliança com endemoniados, com pessoas que são revoltadas contra a palavra de Deus, contra a igreja, e você fica aí compatuando com essas pessoas.
Ou você nunca leu que Davi falou no Salmo 1? Não se assenta na roda dos escarnecedores. E você cria amizade com essas pessoas enquanto Deus manda você se separar dessas pessoas. A palavra diz que você não deve nem cumprimentar essas pessoas na rua. Esse tipo de gente são ímpios. E a Bíblia diz que o ímpio está designado ao inferno. Há salvação para o gentio, que se arrepender. Mas o ímpio não se arrepende. O ímpio que é ímpio, ele não se arrepende, ele está destinado já ao inferno, porque a palavra diz isso. O que nós temos que ir atrás é dos gentios que precisam de arrependimento, dos pecadores, que reconhecem os seus pecados. O que foi que Jesus afirmou? Eu vim buscar e salvar os que se acham perdidos. Se a pessoa não se acha perdida, então ela não tem como ser achada para ser salva. Então esse tipo de pessoa é ímpia. Vive na malignidade. Vive ali dominado pelas ações dos demônios, das entidades malignas, das influências satânicas, do dinheiro, das coisas desse mundo. Não vão abrir mão de tudo isso pela palavra de Deus. Eles querem só o bem deles. O galardão dele é aqui na terra. É como diz a palavra, é aqui, pronto. É como Jesus citou a parábola lá de Lázaro e o rico. O rico teve o galardão dele na terra. Deus disse para ele, você já teve o seu galardão lá na terra. Quando você viveu lá. Viveu com regalia, com cheio, só festas e mais festas. Banquetes e mais banquetes. Não se preocupando com a vida de ninguém, nem com a salvação. Aí tá aí, você agora está tendo o que é merecido. Mas Lázaro não. Lázaro está aqui, ó, no descanso. Sofreu lá na terra, mas agora está no descanso. Está na paz, está na tranquilidade, está na segurança. Está na vida eterna. Aí qual que você prefere? Então, o que o apóstolo Lucas traz aqui nessa narrativa são esses detalhes importantes. As divergências geram a ira alimentada vai gerar uma tragédia maior até a morte. Pessoas são iludidas por discursos. Quantos não estão sendo iludidos aí por discursos? Porque não tem discernimento espiritual. Não sabe discernir. Vai logo se deixando ser levado pelas emoções, pelos sentimentos. A igreja não pode se envolver com isso. A igreja não pode ter essa fragilidade. A igreja tem que ser fortalecida, ser forte. A igreja tem que ser cheia do Espírito Santo. A igreja tem que ser assim, cheia do Espírito Santo. Recentemente eu ouvi um cidadão que trabalha aqui ao lado onde estamos morando. Então tem uma construção aqui, e tem um trabalhador, um servente, não é crente, não é evangélico. Aí ele estava conversando com os demais, e eu estava na calçada ouvindo. E ele disse assim, olha, lá perto lá onde eu moro, tem uma igreja evangélica e tem um terreiro de macumba lá. Tem um terreiro lá de macumba lá. Aí no dia que tem culto, ele dizendo, e ele não é crente não. Esse no dia que tem culto, os caboclos não baixam de jeito nenhum no terreiro de macumba. Aí viu aí o papel da igreja? Viu aí, dá para você, como igreja, entender a importância de você ser igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é luz. Onde ela está presente, não baixa demônio nenhum não. Não tem caboclo, não tem guia, entendeu? Que tenha a ousadia de querer aparecer. A glória de Deus é maior, o poder de Deus é maior e os demônios reconhecem isso. Embora muito crente não reconheça isso, infelizmente. Mas os demônios conhecem e estremecem diante de Deus, está escrito. Satanás crê, mas estremece. Não adianta só crer.
Você tem que obedecer para você ser salvo. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida nesse dia, meu amado. Toma como exemplo aqui essa palavra. Faça com que essa palavra chegue ao coração, pelo menos de mais uma pessoa. Compartilhe nas suas redes sociais. Mesmo que você não seja evangélico, mas você é simpatizante, você gosta de ouvir a palavra de Deus, lhe faz o bem. Deus está trabalhando na tua vida, vai chegar a tua hora da graça de Deus transformar a tua vida, teu lar, tua casa, tua família. Compartilhe. Se alguém perguntar, você diz, não, a rede sociais é sua. Você compartilha o que você quiser. Compartilhe a palavra. Deixe essa palavra abundar nos corações daqueles que precisam ser despertados para entender. A igreja não pode ir pelo caminho do mau exemplo de Herodes, do mau exemplo aqui desse povo que ouviu Herodes no discurso, mas tem um exemplo aqui que já serve de edificação, que foi a atitude do povo de duas cidades, Tiro e Sidom, buscar o quê? A reconciliação. Não queriam a guerra. Preferiam abrir mão das terras em troca do alimento para sustentar suas famílias. No final de tudo, o que aconteceu? Eles nem perderam a terra, porque o seu inimigo acabou sendo morto por Deus, porque não reconheceu a grandeza de Deus. Na presença daqueles que achavam que ele era Deus, e acabou e morreu. Então não adianta você estar choramingando, pedindo a Deus, dizendo, Deus, eu sou bom demais, eu ajudo fulano, ciclano, não leva a minha vida, coloca outro no meu lugar. Isso é deboche. A mão de Deus pesará rapidamente contra essa pessoa, ou contra qualquer um que age assim. Quantos exemplos já não temos visto aí? Olha o exemplo das pessoas. Chegaram a rasgar a Bíblia, a palavra de Deus, a página, e usar ela como papel higiênico. Vê se essas pessoas estão vivas ainda. Veja quem debocha de Deus permanece muito tempo vivo. A igreja tem que olhar para a palavra. Se estamos com Deus, estamos seguros. Nós não se importamos com o nosso viver. Eu quero viver 100 anos aqui, 200 anos. Não. O viver para mim é Cristo. É isso que você tem que colocar na tua mente como igreja. Você é a igreja de Jesus. Você faz parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Então o comando é Ele. O comando parte dele. O comando do corpo parte da cabeça. E nós temos que obedecer ao comando do nosso corpo, que é Jesus Cristo. Por meio do Espírito Santo, que Ele nos ortogou. Ortogou a igreja, derramou sobre a igreja. Porque quem é cheio do Espírito Santo não vai cumprir as consciências da carne desse mundo. O Senhor seja contigo. A graça de Deus abra os teus olhos. Que você seja um cristão verdadeiro. Rejeite a ira. Toma cuidado com as divergências. Porque sempre por trás delas há um inimigo à espreita para que uma brecha para destruir a tua vida, o teu lar, a tua casa, a tua família. Confia em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele tudo fará por ti. É hora de você colocar a tua vida nas mãos de Deus. No nome de Jesus. Faça isso. Ame a si próprio. Ame ao próximo como a si. E ame a Deus acima de todas as coisas. Olhe a palavra. Faça como o que Jesus disse, narrado pelo apóstolo João, no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Coloca isso em prática na tua vida. Seja um cristão abençoado. Seja um cristão abençoador. Seja uma bênção. Como Deus disse para Abraão, vou te abençoar grandemente, mas você tem que ser uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. Então,
Que as famílias, que as pessoas sejam abençoadas por causa da tua vida com Deus, o teu chamado. Que Deus chamou você para, mediante o dom que Deus te concedeu, você socorrer e ajudar o teu irmão em Cristo Jesus. Leia as Escrituras, estude, dedique-se a uma vida de oração, de comunhão com Deus. Porque o tempo está se aproximando da vinda do Senhor. E nós temos que estarmos preparados constantemente. Viver hoje como Cristo viesse hoje. Que o Senhor te guarde e proteja durante esse dia, em nome de Jesus. Que Deus te livre de todos os dados inflamados do maligno, de toda a seta do maligno, de toda a ordem de morte que Satanás ordena ao meu dia. Que Deus livre a igreja, em nome de Jesus, livre a tua casa, a tua família, e todos esses demônios que se rastejam ao meio-dia em busca de suas presas. Seja repreendido na autoridade, em nome de Jesus, todo principado, potestade, toda a hoste espiritual da maldade, todo o príncipe das trevas desse século, todos os planos projetados às escuras, às escondidas, contra a igreja do Senhor, sejam embaraçados, confundidos, impedidos de serem realizados pelo poder e autoridade e soberania desse único Deus verdadeiro, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja a igreja e livre de todo mal. Salva essa nação, meu Deus. Guarde e livre essa nação de homens tiranos, cheios de malignidade, perversos, que só querem o mal e a destruição e a miséria para essa nação. Que Deus tenha misericórdia. Que o Senhor tenha compaixão, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa Israel, Pai. Abençoa a tua nação, teu povo peculiar. Guarda, protege Jerusalém, Israel, prospera eles. Derrota todos aqueles inimigos que se levantam contra Israel e envergonha todos aqueles que abrem a boca contra a nação de Israel. No nome de Jesus. Graça e paz, meu amado. Que o Deus de Jacó te proteja durante todo esse dia. Tu e tua casa e tua família. No nome de Jesus. E até a próxima oportunidade. Amém.